Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Vocês que nos assistem pelo YouTube, que nos assistem pelo Facebook, sintam-se agraciados pelo Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça dele seja sobre a vida de vocês, de toda a família de vocês. E que nesse momento em que nós vamos agora ler essa palavra aqui, vocês possam ser edificados para a glória do nome do Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Eu vou pedir que vocês abram dois textos, porque eu vou usar os dois textos, mas o texto básico vai ser Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, do 23 ao 27. Mas eu também quero usar Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Então eu vou trabalhar nesses dois textos e eu peço que você abra aí nesses textos, deixe marcado aí, para que a gente possa aqui começar a nossa mensagem, para que a gente possa falar das coisas de Deus e ver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Durante todo esse mês, nós vamos estar trabalhando sobre o ministério de Jesus. As mensagens serão todas direcionadas nesse tema. E os subtemas, cada domingo vai ter um. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar sobre Jesus acalma a tempestade. Então, esse vai ser o subtema que nós vamos estar usando nesta noite. Então, Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27, acompanhe comigo, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e se fez grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vá a Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outro barco seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? São dois textos na mesma direção, contando a mesma história e nos mostrando que Jesus sempre, ele vai estar no controle de todas as coisas. E é óbvio que nós precisamos, como servos de Deus, entender que todos nós iremos passar por adversidade, porque não há vida sem dor. Não há vida sem dor. Ninguém passa pela vida sem enfrentar dificuldades. A dificuldade está aí na vida de todos nós. Ninguém está livre de situações difíceis. Ninguém. As situações difíceis, elas vêm, querendo nós ou não. Elas irão acontecer em nossas vidas. Elas são imprevisíveis. Às vezes você não espera e de repente uma situação adversa acontece. E elas nos pegam de surpresa, elas nos amedrontam, elas nos fazem tremer. E é exatamente o que os discípulos estavam enfrentando aqui nesse momento. Essa situação adversa que veio sobre ele. O medo, a incerteza, a insegurança e a falta de fé abalou o coração daqueles homens. E isso acontece muitas vezes conosco. Pode acontecer conosco. Porque não existe super crentes. Não existe um crente que diga: eu não vou sentir nenhuma dificuldade na minha caminhada. Isso é bobagem. As dificuldades são para todos.
Aqueles homens ali, eles estavam atravessando o mar da Galileia. E diga-se de passagem, um lugar que eles conheciam. Era um lugar familiar para eles. Mas eles enfrentaram um problema novo. Eles enfrentaram um problema inédito. Como muitos de nós, às vezes, enfrentamos problemas que a gente nem imagina que irá acontecer, ou que iria acontecer. Esse fenômeno aqui, que acontece no mar da Galileia, né? Acontecia com frequência naquele lugar. Primeiro porque o mar da Galileia, ele é entre duas montanhas. E o vento, quando ele vem, ele bate muito forte, aí ele desce com muita violência sobre as águas e levanta temporais muito fortes. Num dia calmo, num dia tranquilo, num dia de sol, quando menos se espera, acontece um temporal. Acontece uma reviravolta naquele mar. E coloca em risco a vida de quem navega por ali, de quem passa por aquele lugar. E a tempestade de nossas vidas é assim. É dessa forma. Tudo está bem, tudo está tranquilo na família, tudo está tranquilo no trabalho, tudo está tranquilo na saúde, mas de repente, um fato inusitado acontece. De repente, algo se levanta. E muitas vezes é algo em que a gente não espera. Claro que a gente não espera. Isso mexe com as nossas vidas e coloca nossas vidas em apuros. Era isso que estava acontecendo ali. Essa tempestade só chegou, ela chegou de súbito, ela chegou de repente e se tornou impossível de controlar. Eles ficaram impossibilitados de controlar aquela tempestade. E observe que eles eram peritos, eles eram pescadores. Eles conheciam o mar. Eles sabiam que ali poderia acontecer aquilo. E eles sabiam lidar com aquela situação. E talvez até tenham se esforçado para tentar sair daquilo ali. O texto, ele fala que o barco era varrido pelas ondas, versículo 24. O barco estava sendo sacudido pelas ondas de um lado para o outro. E às vezes nós enfrentamos situações em nossas vidas assim, nós lutamos, nós nos esforçamos, nós usamos de toda a nossa experiência, mas o problema não se resolve. O problema, ele não é controlado por nós, porque as nossas forças somem. Aí vem o medo, aí vem a desesperança, aí muitas vezes vem a falta de fé, ou seja, a fé se abala. E é nessa hora que nós precisamos nos lembrar de uma coisa muito importante. Nós não podemos esquecer disso nunca. É que mesmo que a situação seja irremediável, mesmo que a situação seja incontrolável por nós e nós estejamos a ponto de entregar os pontos, Jesus tem a solução para todas as coisas. Amém? Os recursos de Deus são inesgotáveis para resolver a nossa situação. Tudo está no controle do nosso Deus. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode fazer todas as coisas. Não há nada, absolutamente nada, em nossa vida que não esteja sob o controle de Jesus. Ele está controlando todas as coisas. E esse texto nos mostra que Jesus comanda sim todas as coisas. Ele dá vida e ele tira a vida. Ele controla a vida, ele controla a natureza, ele controla todas as coisas. Isso de início que a gente já percebe. Tudo está sujeito a ele. Por isso esses dois textos têm inúmeras lições para que a gente possa meditar e pensar e levar para essa nossa semana em meditação sobre o que nós vamos falar aqui nesta noite. Então, uma das primeiras lições que eu quero pensar e quero assim, mostrar para vocês nessa noite é que a incredulidade leva ao medo e à falta de fé. Quando nós perdemos a credibilidade em Deus, nós ficamos medrosos. E esse medo causa em nós fé, ou falta de fé. Olha o versículo 24 aí de Mateus capítulo 8. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte
que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram, acordaram e clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Eles estavam aqui totalmente com medo. Quando nós lemos lá em Marcos, capítulo 4, no versículo 38, Jesus disse assim para eles. Aliás, eles disseram assim para Jesus: tu não se importa que a gente pereça? Será que o Senhor não está vendo aqui que nós vamos morrer e o Senhor não se importa? No contexto aqui lá de Marcos, que nós lemos há pouco, Jesus ele havia passado o dia todo ensinando as multidões sobre as parábolas do reino. Então, Jesus ele estava exausto, Jesus estava cansado, e como todo ser humano normal, ele precisava repor suas energias, ele precisava descansar. Por isso que ali no barco ele vai e ele dorme. E no versículo 35 também de Marcos, ele dá uma ordem aos discípulos, diz: passemos para outra margem, ou seja, vamos para o outro lado. Porque Jesus queria se afastar das multidões, ele queria ficar um momento só, até para poder descansar. Então eles entraram no barco e começaram a atravessar. Mas o inesperado aconteceu naquele momento. Levantou-se grande tempestade. O texto não mostra e não nos dá indício de que essa tempestade viria, de que ela poderia acontecer, mas ela aconteceu de repente. No trajeto, essa tempestade se levantou. Talvez até eles tenham tentado controlar, mas não tiveram condição. E foram acordar Jesus. Eles foram chamar Jesus e disseram: Senhor, salva-nos, nós aqui perecemos. Eles começaram a entrar em pânico, eles se assombraram, e é exatamente o que muitos de nós sentimos quando entramos numa tempestade, num problema, numa adversidade, num deserto. Muitas vezes isso acontece conosco. E nós achamos que vamos naufragar, nós achamos que vamos morrer, e parece que não tem mais saída, e a gente não consegue ver, a gente não consegue contemplar que Jesus pode mudar tudo isso. Parece que Deus não está olhando para nós, parece que Ele se esqueceu de nós, parece que Ele não está nem aí para as nossas angústias, parece que Ele não está agindo ao nosso favor. Muitas vezes isso passa na mente, na nossa mente, e esse medo começa a se instalar no coração, como se instalou no coração daqueles discípulos. Mas sabe por que esse medo se instalou no coração daqueles discípulos? Em primeiro lugar, porque aqueles discípulos, eles tinham dentro do coração dele uma tempestade maior do que aquela que estava balançando aquele mar, que estava agitando aquele mar. E que tempestade era essa? A angústia de não conseguir conciliar a obediência com aquela tempestade. Interessante isso aqui. Porque veja bem, Jesus disse lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Ele deu uma ordem e disse: passemos para outra margem. Ou seja, Jesus disse: olha, façamos desse jeito. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles obedeceram a Jesus. Eles entraram no barco e passaram para o outro lado, começaram a seguir. E foi exatamente nesse momento que a tempestade se levantou, quando eles estavam obedecendo a Jesus. Quando eles estavam fazendo a vontade de Jesus. É interessante aqui, porque quando se passa por uma tempestade, por uma adversidade ou por um problema, porque se está em desobediência, é uma coisa. Que foi o caso de Jonas, por exemplo. Deus mandou que Jonas fosse lá em Nínive pregar o evangelho, mas Jonas foi para o outro lado, ele desobedeceu. E Deus fez com que um peixe o engolisse. Então Deus levantou uma tempestade sobre a vida dele. Mas aqui, eles estão fazendo a vontade de Jesus. E, às vezes, como conciliar isso? Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, o que Ele mandou fazer, no lugar que Ele mandou, no tempo que Ele mandou, obedecendo exatamente a sua ordem, como conciliar isso? É muito interessante isso aqui. E eu digo para você, através da fé. Somente pela fé. Porque a gente não vê, a gente não sabe, mas o Senhor sabe todas as coisas. E nós precisamos obedecer exercendo a fé. Se Jesus mandou, nós precisamos fazer, porque Ele está no controle de todas as coisas, inclusive de nossas vidas.
Nada vai acontecer conosco se não for da vontade dele. Não vai. Mas em segundo lugar, o medo invadiu eles aqui, porque eles ficaram desesperados com a demora da intervenção divina. Eles queriam a resposta imediatamente. A tempestade era gigante e eles, puxa vida, vamos morrer. E cadê que Deus não faz nada? Jesus está dormindo. Eles se apavoraram. E às vezes nós passamos por situações adversas dessa forma. E esperamos que sejam resolvidas imediatamente todas as coisas. Mas não funciona assim. Nós queremos o nosso tempo. Nós queremos agora. Nós queremos para já. Mas Deus, ele está tratando conosco em meio às tempestades. Porque a dificuldade de nossas vidas, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós passamos, é o Senhor nos ensinando. Para que a gente, em outras ocasiões, em dias mais difíceis, a gente possa estar firmes nele. Ele está tratando conosco, ele está nos moldando as situações. E é isso que nós precisamos compreender. Toda vez que nós achamos que Deus demora com a sua providência, nós entramos em agonia, nós entramos em angústia. Porque a gente não consegue contemplar o trabalho de Deus, a gente não consegue contemplar a ação dele nos ajudando. Ou seja, trabalhando por nós. Por exemplo, Marta e Maria, quando Lázaro está profundamente enfermo, elas mandam avisar Jesus que Lázaro está doente, mas Jesus demora. E essa demora de Jesus deixou elas apavoradas, e Lázaro morre para acabar de completar. Eu fico imaginando a angústia no coração delas. Até porque o texto lá, João capítulo 11, quando Jesus chega, Maria vai até ele. E é interessante que ela conversa com Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, o Senhor demorou demais. Eu acho que faltou até ela dizer assim, Jesus não precisa mais não, pode voltar. O Senhor demorou demais. Mas Jesus disse algo para ela. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E muitas vezes, nós não recebemos e não vemos essa glória por causa da incredulidade. Nós precisamos confiar mais no Deus que nós servimos. Às vezes, esse sentimento de que Deus demora, eles vêm sobre nós. Por exemplo, se você está orando por uma situação já há bastante tempo e essa situação não tem sido resolvida ainda, continue orando. Porque Deus quer ver a sua disposição em buscar em oração. Deus quer ver quanto você está disposto a continuar acreditando nele, buscando nele solução para os seus problemas. Mas às vezes parece que a gente não consegue contemplar isso. Parece que às vezes a gente não consegue ver isso. Mas Jesus não se esquece de nenhum de nós. Não se esquece. Não se esquece. E tem uma resposta aqui maravilhosa, né? Porque na realidade, às vezes a gente acha assim, puxa vida, Deus não responde. Eu estou vivendo um momento difícil, mas Deus não responde. Meu irmão, saiba de uma coisa, que o silêncio de Deus fala mais alto aos nossos corações do que o barulho das tempestades adversas que nós possamos enfrentar. O silêncio dele fala mais alto do que tudo isso. Jesus dormia sim, ele estava cansado. Mas aqueles homens estavam tão apavorados por não receberem as providências, que eles foram desesperadamente acordar Jesus. As providências divinas para eles estavam demorando. Quando nós chegamos ao nosso limite, os recursos de Deus ainda são disponíveis para nós. Por mais que a gente esteja vivendo um momento difícil, os recursos de Deus são inesgotáveis e eles estão à nossa disposição pela graça do Senhor Jesus, pela vontade dele. Nós não tem mais, quando a gente não tem mais recurso em meio à tempestade, o Senhor chega com providência. No tempo necessário, eles virão. Olha aí o versículo 26 de Mateus capítulo 8.
26, a segunda parte do versículo, quando Jesus chama eles de homens de pequena fé, aí eles, levantando-se, repreendeu o vento e o mar e se fez grande bonança. Olha aí a resposta de Deus. Olha aí a resposta de Jesus. Eles não tinham mais recurso no meio daquela tempestade. Eles não tinham mais o que fazer no meio daquela tempestade. Então Jesus se levanta e diz: vento, se acalme. Mar, se acalme. Vento, emudeça. E tudo se fez bonança. Tudo ficou calmo. Então a primeira lição é essa. Que o medo, na realidade, ele vai fazer isso conosco. A incredulidade leva ao medo e à falta de fé. E nós não podemos esquecer dessa verdade. Amém? Mas uma segunda verdade que nós podemos ver aqui nesse texto é que a palavra nos confronta com a verdade. Olha aí o que é que Jesus fala, e eu acabei de ler aqui no versículo 26. Porque sois tímidos, homens de pequena fé? Porque vocês são medrosos? Porque vocês são sem fé? Porque vocês não acreditam? Porque vocês não dão uma credibilidade àquilo que eu ensinei? É como se Jesus estivesse dizendo tudo isso para ele. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Aqui Jesus chama a atenção deles para o exercício da fé. Irmãos, isso é tão importante para nós que somos servos, que às vezes parece que a gente se distancia disso. Mas nós precisamos ter fé. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, Jesus está ali, ele é presente. Ele caminha conosco todos os dias. E aqueles homens, ele era o testemunho do que Jesus fazia e já tinha feito. Eles sabiam. E nós podemos ver isso no contexto do capítulo 8 de Mateus. No contexto aqui que nós lemos agora, nós podemos ver isso. Do versículo 5 ao 13, um centurião vai a Jesus e ele diz assim: Senhor, o meu servo está paralítico, está muito enfermo, e eu peço ao Senhor que cure. E Jesus disse: eu vou curá-lo. Aí ele diz assim para Jesus: mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou sujeito a autoridades, e tem uns que eu digo, vai, ele vai, outro vem, ele vem, vai ali, ele vai. E eu sei que se o Senhor disser isso, vai acontecer. E Jesus até se admira, né, com a fé daquele centurião. E Jesus diz assim para ele: pois que seja como tu disseste. E imediatamente o servo daquele homem foi curado. Imediatamente. Porque essa palavra que nos confronta e que nos chama a ter fé, ela precisa ser exercitada. E nós precisamos crer em todas essas verdades. Em todas essas verdades. No capítulo 8, versículo 1 a 4, é levado leprosos e enfermos a Jesus. E tem um dos leprosos que diz assim: Senhor, se tu quiser, tu pode purificar-me. Jesus diz: quero, fica limpo. E aquele homem, imediatamente, ele ficou curado. Jesus ainda curou a sogra de Pedro, do capítulo 14 ao versículo 15. Do versículo 14 ao 15, aliás, Jesus curou a sogra de Pedro. Do versículo 16 ao 17, ele curou enfermos, expeliu demônios de muitos endemoniados. Tudo isso ele fez e eles estavam lá, eles viram. Todos eles foram testemunha dessas coisas. Eles não tinham nenhum motivo para não ter fé. Por isso Jesus chama eles de homens de pequena fé, porque eles viram tudo isso e ainda estavam duvidando. A fé deles estava abalada. Eles tinham visto tudo isso. Jesus conhecia e conhecia o coração de todos eles, como ele conhece o coração de todos nós, como ele sabe das nossas dificuldades. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece os seus choros na madrugada. Jesus conhece tudo isso. Jesus conhece as suas lutas, os seus dramas. Tudo isso Jesus sabe da minha vida, da sua vida. Não está nada encoberto, ele conhece. Então nós precisamos confiar que ele vai fazer algo, que ele vai mudar circunstâncias, que ele vai acalmar tempestades. Por mais difícil que ela possa estar sendo em nossas vidas, ele tem poder para mudar tudo isso. Nós só precisamos exercer a nossa fé.
Nele. Jesus sabe o que passa no teu e no meu coração. Ele é amoroso, ele é generoso, e não somente para acalmar o nosso coração, mas para mudar as circunstâncias da nossa vida. Ele pode fazer tudo isso. Jesus pode fazer tudo isso. Por isso que ele estava tratando com os seus discípulos. Porque ele queria mudar isso. E eles precisavam ter fé e não medo. Em primeiro lugar, era isso que eles precisavam ter. Eles precisavam ter fé e não medo. Por causa da promessa que Jesus fez, Marcos capítulo 4, 35, como eu já li. Jesus disse assim para eles: passemos para outra margem. Ou seja, havia um destino a ser alcançado. Havia um destino para onde eles deveriam ir. E a palavra do Senhor se cumpre. Se Jesus havia dito, passemos para o outro lado, é porque eles iriam chegar do outro lado, independente das circunstâncias adversas que surgissem no caminho. Jesus diz algo para mim e para você: ser fiel até a morte, e vocês vão receber a coroa da vida. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque se nós exercitarmos a nossa fé, e nós acreditarmos nessa verdade, nós vamos passar por todas as adversidades dessa vida, mas se nós formos firmes até o final, nós vamos receber da mão do Senhor a coroa da vida. A coroa da vida. Muitas vezes nós entramos em pânico. Sim, por quê? Porque duvidamos daquele que é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel. Jesus não nos deixa mendigar o pão. Jesus não nos deixa passar por dificuldades maior do que nós possamos suportar. Não, ele cuida no tempo dele de cada um de nós. Mas aqueles homens precisavam ter fé e não medo, em segundo lugar, por causa da presença de Jesus. É interessante isso aqui. Eles precisavam ter fé e não medo, porque Jesus estava ali. Se Jesus era presente, por que medo? Por que não ter fé? Ele estava no barco, ele estava ali. O Criador do mar, o Criador do vento, estava dentro do barco com eles. Então não tinha por que ter medo. Não tinha. E eles conheciam quem era Jesus. Eles conheciam. Em João capítulo 1, versículo 3, vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se ele fez todas as coisas, o vento está submisso a ele, o mar está submisso a ele, e todas as coisas. Todas as coisas. As circunstâncias da vida jamais poderá abalar Jesus, porque ele criou tudo. A criação jamais vai poder destruir o seu Criador. Nunca, em circunstância alguma. Às vezes o medo nos invade, porque nós perdemos de vista a realidade de que o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, está conosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20, nós passamos o mês todo falando desse texto, porque a maioria das mensagens foi em cima desse texto. E Jesus disse ali: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se ele disse isso, ele está conosco sempre, em todo lugar. Aqueles homens precisavam ter fé e não medo, em terceiro lugar, por causa da paz que Jesus demonstrava no barco. Olha que coisa interessante. Jesus não estava nem aí, ele estava descansando. O mar estava rebolando o barco de um lado para o outro, e ali era como se fosse um balanço para Jesus. Então eles deveriam estar, vamos se balançar também. Vamos crer, vamos acreditar. Se Jesus está tranquilo aí, vamos também ficar. Mas eles não fizeram assim. Jesus dormia, estava bem tranquilo. A tempestade vinha, mas ele estava bem sereno ali, porque ele conhecia. A paz não é apenas a ausência de dificuldade, mas é confiar no Deus no meio da dificuldade. Isso é paz. Estamos vivendo uma dificuldade grande, tremenda, mas o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter paz, porque Deus está nessa tempestade, ele está comigo, eu não estou só. E é na vida de cada um de nós todos os dias. Nós não estamos sós. Não estamos sós. O Senhor é conosco sempre.
Aqueles homens precisavam ter fé e não medo por causa do senhorio de Jesus. Jesus é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da minha vida, da tua vida, da minha família, da tua família, dos meus negócios, de tudo. Ele é Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele. Eu preciso crer nisso. Eu preciso ter essa verdade encravada no meu coração. Todos os dias. Ele é Senhor de todas as coisas e nós precisamos ter uma fé viva nele. Por isso, essa segunda lição. E nós não podemos esquecer que a palavra nos confronta. Amém? Mas há uma terceira e última palavra que esse texto nos fala e que eu quero dizer para vocês. É que o poder absoluto está em Jesus. Ninguém tem poder. Ninguém tem poder. Só Jesus tem todo o poder. Aliás, a palavra nos diz isso. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Jesus retém nas mãos todo o poder. Todas as coisas se dobram, se inclinam diante de Jesus. Nada, absolutamente nada, confronta ele. Porque ele tem poder para todas as coisas. Versículo 26b diz: e levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e se fez grande bonança. A calmaria voltou. A paz reinou naquele barco. Era como se não tivesse havido tempestade, tudo ficou sereno. Tudo ficou na mais infinita paz. Por que a tempestade veio? Veio para um propósito. Veio para que aqueles discípulos pudessem ter a noção de que aquele Jesus que ensinara as coisas do reino é o Jesus que tem todo o poder sobre a vida e sobre todas as coisas. Veio para esse propósito. É aquele Jesus que nos livra dos perigos da existência, porque nós existimos e nós somos arrodeados de perigo todos os dias, mas Ele pode nos livrar de todos esses perigos, de tudo isso. E também para que eles pudessem ter uma visão mais larga do Deus que eles conheciam. E é claro, nós também. Nós precisamos ter essa visão larga do Deus que nós servimos. Sabe por que você ainda está vivo? Porque você serve a um Deus maravilhoso. E Ele cuida de você, e Ele cuida da sua família. Mesmo que a dificuldade esteja grande, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele não deixa que o pior aconteça. Quando Jesus acalmou a tempestade, causou admiração naqueles homens. Eles ficaram altamente admirados. E até disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Aqueles pescadores experientes estavam atemorizados, encharcados, pois o barco havia praticamente sido inundado pelas ondas do mar. Eu fico imaginando aqui a cena, eles com os olhos arregalados, com medo, talvez os corações tivessem gelado por um sentimento que a morte estava se aproximando. Sabe, talvez aquele momento ali de angústia, aquele barco vira, não vira, e eles gritando, tal, toda aquela coisa acontecendo ali. Eu fico imaginando como foi aquilo ali. Não deve ter sido fácil. Talvez os olhos deles já arregalados. Puxa vida, e agora? Aí a morte aqui de frente. Talvez alguém que já tenha enfrentado a morte de frente possa saber mais ou menos o que eles passaram. Porque não foi fácil. Mas de repente, uma voz ecoa. De repente, uma voz praticamente ensurdece os ouvidos dele. Acalma-te, obedece. Foi a voz do Senhor naquele barco. E tudo se fez calmo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Essa é uma pergunta que não quer calar. E se você for consciente, você vai entender que essa pergunta precisa estar sendo constantemente tocada no seu coração. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É uma pergunta que não pode calar. E esse é aquele que teve comunhão sempre com o Pai e com o Espírito Santo desde a fundação de todas as coisas. É esse Jesus. É esse Jesus. Quem é esse? É aquele que criou todas as coisas, visíveis e as invisíveis. Seja
tronos, sejam potestades, sejam soberanias. É Ele, é Jesus, é Jesus, é Ele, é o Senhor. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Porque Ele tem poder, Ele sustenta o universo nas suas mãos, Ele sustenta as nossas vidas, Ele sustenta o fôlego soprado em nós todos os dias. É esse que até o vento e o mar lhe obedecem, que está transformando as nossas vidas, que muda a nossa direção, que nos dá a condição de sobrevivermos nesse mundo perdido, nesse mundo cheio de dificuldades. É esse Jesus. E que nós não podemos de forma nenhuma esquecer da sua graça, da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que foi prometido lá no Éden, que nasceria de mulher e esmagaria a cabeça da serpente. É Jesus, é esse Jesus. É aquele que na plenitude dos tempos veio ao mundo, sim, nascido de mulher. Quem é esse Jesus? Quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que andou por todos os lugares, fazendo bem, restaurando vista de cegos, ressuscitando mortos, curando enfermos, libertando cativos, perdoando pecados. É Jesus. Aquele que até o vento e o mar lhe obedece. É Jesus. É o nome que está acima de todo nome. É o nome que um dia todos vão se dobrar diante dele. É ele. É Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que morreu em nosso lugar, lá na cruz do Calvário, encravando naquela cruz todos os nossos pecados. É aquele que nos tirou da perdição eterna para a glória de Deus Pai. Quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedece? É aquele que quebrou os grilhões da morte. É aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É aquele que virá buscar a sua igreja e reinará com ela eternamente. É Jesus. É Jesus. Ele é o grande e eterno Salvador de nossas vidas. Quem é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu digo para você que ainda não conhece Jesus, esse aqui é aquele que está disposto a perdoar os teus pecados. É aquele que morreu na cruz do Calvário também por você. É aquele que quer lhe dar uma coroa. É aquele que quer que você more com ele eternamente. É aquele que quer te salvar, mudar a direção da tua caminhada e te chamar de filho. Amém? Jesus é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós nada sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. E nós não temos tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos querer buscar esse Jesus sempre, cada instante, cada minuto de nossas vidas. Porque não há direção sem Ele. Não tem esperança sem Jesus. O mar é revolto, as tempestades são grandes. Jesus está no barco, mas eu preciso ter fé, eu preciso acreditar que Ele pode fazer algo por mim, que Ele pode me tirar da tempestade, que Ele pode acalmar o vento, que Ele pode acalmar o mar, que Ele pode me salvar eternamente. Porque Ele tem esse poder. Ele pode fazer isso e nenhum outro mais. A sua palavra diz, e Ele nos ensina isso, que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a direção que nós precisamos ter. Ele é a luz acesa ao final do túnel. Ele é aquele que nos conduz a Deus para toda a eternidade. Para sempre, para sempre, para sempre. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar. É aquele que quer mudar a tua direção. Amém? Que toda honra e glória seja levada ao Senhor Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que a gente possa meditar nisso, que a gente possa pensar nisso. Jesus fala, Jesus manda, vamos obedecer, porque Ele conhece e sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Deus Santo, soberano, bendito, majestoso e amado Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por esse momento. Ó Senhor, que a tua grande misericórdia alcance, Pai, toda a tua igreja. Alcance, Senhor, o perdido. E ajuda-nos, ó Pai, a levar essa mensagem aos quatro cantos desse mundo. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos mudar e ser transformado a cada instante. Não deixa, Senhor, que nenhum momento a incredulidade venha bater a nossa porta. Nos ensina a ter mais fé. Que a murmuração, ó Deus, não faça parte da nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, para que sempre possamos olhar para essa tua palavra, para essa verdade e deixar com que ela confronte as nossas vidas, o que somos, o que estamos fazendo e o que precisamos fazer. E, acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a compreender que todo o poder está nas mãos do Senhor. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso. Então continua, Pai, trabalhando em nossas vidas, nos ajudando a prosseguir. Faz assim para a glória do teu nome. Que essa semana, Senhor, seja uma semana cheia da sua presença em primeiro lugar. Cheia dos seus cuidados. Cheia da sua majestade. Porque nós necessitamos do Senhor sempre, sempre e sempre. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.